An appeals court has thrown out the $500 million civil fraud penalty against President Donald Trump. Now, as a reminder, this ruling, it stems from New York State's 2022 lawsuit against Trump, accusing him of fraud and of exaggerating his wealth. A judge found him liable on those charges in 2023. NBC News senior White House correspondent Garrett Haake joins us now. Garrett, what exactly does this ruling mean? I mean, there's the question of penalty, there's the question of liability. Determinadas decisões judiciais não se destacam apenas pela sentença, mas pelo modo como ativam mecanismos raramente utilizados do próprio sistema. Na manhã de uma terça-feira de março, agentes federais acompanhados por representantes legais do estado de Nova York foram vistos entrando em pelo menos 3 propriedades de alto valor associadas à organização empresarial de Donald Trump. A operação, autorizada por decisão judicial após o esgotamento de medidas recursais, deu início a um processo formal de inventário e avaliação patrimonial com vistas à execução de uma sentença civil. Embora previsível do ponto de vista jurídico, o gesto rompeu com um padrão tácito de contenção institucional diante de ex-presidentes, principalmente em casos envolvendo figuras com alta exposição pública e capital político ainda ativo. A cena registrada em Nova York, com servidores públicos adentrando edifícios marcados por décadas de simbolismo empresarial, não apenas confirmou a validade de uma decisão judicial, como evidenciou a disposição do sistema em executar seus próprios mecanismos, mesmo diante de possíveis repercussões políticas. A decisão de entrar fisicamente em imóveis ligados a uma figura que ocupou a presidência dos Estados Unidos por 4 anos e permanece como ator relevante no cenário eleitoral, projeta um deslocamento na forma como a responsabilização é percebida. Não se trata de um caso isolado de cobrança judicial. O que se impõe é a imagem de uma autoridade pública exigindo reparação financeira após anos de tramitação processual regular, em que a parte teve acesso pleno à defesa, apelações e medidas suspensivas. O impacto não se restringe ao campo jurídico. Há um efeito institucional que se desdobra para além do valor dos bens ou do montante envolvido na execução. O simples fato de que as garantias patrimoniais oferecidas não foram aceitas por instituições financeiras ou pela justiça e que a alternativa encontrada foi a intervenção direta, coloca em xeque a narrativa de solidez empresarial sustentada durante décadas. Segundo analistas ouvidos por veículos como Bloomberg e The New York Times, a execução patrimonial em casos civis dessa magnitude é extremamente rara, sobretudo quando envolve personalidades com visibilidade internacional. As instituições normalmente optam por meios mais discretos, como bloqueios eletrônicos, notificações bancárias ou mediação extrajudicial. A entrada física de agentes em propriedades de valor simbólico, como o edifício da Quinta Avenida ou o arranha-céu da Rua 40, sinaliza que o processo atingiu um grau de resistência suficiente para justificar medidas extraordinárias. Isso implica que as etapas anteriores, notificações formais, tentativas de acordo, exigência de caução financeira, foram exauridas. O que se vê, portanto, é menos uma ruptura e mais o acionamento integral do sistema após sucessivas recusas de colaboração. Ao mesmo tempo, o episódio ilumina uma dinâmica particular envolvendo a credibilidade do mercado diante das alegações de solvência patrimonial. Relatos de que diversas instituições financeiras se recusaram a aceitar os ativos oferecidos como garantia revelam um descompasso entre o valor declarado dos bens e sua aceitação prática como colateral. A decisão judicial que autorizou a execução levou em conta esse cenário, indicando que não havia elementos objetivos suficientes para confiar que os ativos pudessem cobrir o montante exigido. O resultado é uma execução atípica, que coloca a nu não apenas um conflito jurídico,
mas a distância entre discurso público e realidade patrimonial, com repercussões imediatas sobre a credibilidade das estruturas de representação empresarial construídas ao longo de décadas. No que se refere à opinião pública, pesquisas qualitativas e análises de redes sociais indicam reações divididas. Parte do eleitorado conservador vê na medida uma tentativa de desmoralização política, enquanto o outro segmento, incluindo ex-apoiadores, expressa perplexidade com a distância entre o discurso empresarial sustentado por décadas e a evidência de dificuldade em cumprir obrigações legais básicas. Já entre eleitores independentes, a leitura predominante é de que o sistema está testando seus próprios limites diante de figuras que se apresentavam como imunes às consequências jurídicas comuns. O episódio, nesse sentido, reforça a percepção de que nenhuma posição pública, por mais elevada que seja, garante blindagem automática diante da justiça. A cobertura midiática do caso também reflete essa tensão. Enquanto redes mais alinhadas à base do presidente adotam enquadramentos que enfatizam supostas injustiças ou motivações políticas, veículos de tradição investigativa mantêm foco nos aspectos técnicos do processo, destacando a natureza civil da sentença, a sequência de derrotas processuais e os fundamentos da decisão. Esse tratamento diferenciado reforça a ideia de que o caso opera em múltiplos níveis, jurídico, político e midiático, cada qual com sua própria lógica de funcionamento, mas todos conectados por um evento comum que altera o curso da narrativa institucional recente dos Estados Unidos. A relevância deste caso não se encerra na sua execução imediata. Ele reacende um debate mais amplo sobre a eficácia do sistema legal na contenção de abusos de poder e na responsabilização de figuras com grande capital político e econômico. Coloca em evidência não apenas a sentença, mas o próprio caminho percorrido até ela, revelando as dificuldades, pressões e contradições enfrentadas por instituições que buscam aplicar a lei de forma equânime em um ambiente profundamente polarizado. Este canal se dedica justamente a acompanhar essas transformações institucionais com atenção e rigor. Se você valoriza esse tipo de análise, vale a pena seguir conosco nos próximos desdobramentos. É nesse contexto que outras engrenagens institucionais começaram a se mover, ampliando o escopo do episódio e revelando interseções com mecanismos que, até então, permaneciam em segundo plano. O Departamento de Justiça, embora não diretamente responsável pela origem da decisão civil, passou a atuar como executor técnico das medidas determinadas pelo Judiciário Estadual, reforçando a convergência entre esferas federais e estaduais na execução de sentenças de grande impacto. A presença de oficiais federais nas operações de apreensão patrimonial foi autorizada com base em cooperação interinstitucional prevista em lei, mas raramente visibilizada em casos envolvendo ex-mandatários. Esse ponto de inflexão operou como uma espécie de sinal para outros órgãos, fiscais, financeiros, regulatórios, sobre a legitimidade de ações previamente adiadas por receio de repercussões políticas ou judiciais. A partir desse ponto, observou-se uma intensificação de movimentações em outros tribunais e agências de fiscalização. O Internal Revenue Service, por exemplo, começou a reavaliar declarações fiscais anteriores You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an angry left-wing mob. Podem alterar a interpretação fiscal de eventos passados. Ao mesmo tempo, órgãos estaduais de registro imobiliário passaram a revisar transações recentes relacionadas às empresas controladas direta ou indiretamente pelo presidente, com o objetivo de identificar possíveis tentativas de blindagem patrimonial posteriores à sentença. Esse tipo de movimentação, embora técnica, ajuda a entender como o sistema reage em cadeia diante de uma decisão de grande alcance,
não por perseguição, mas por aplicação sistemática dos procedimentos que normalmente seriam ativados em qualquer outro caso com as mesmas características. Essa convergência ajuda a entender por que a execução patrimonial ganhou velocidade nas semanas seguintes à decisão. Não houve apenas um avanço jurídico. Houve um realinhamento institucional em torno da premissa de que nenhuma figura pública está automaticamente imune às consequências de suas ações, mesmo quando essas consequências envolvem medidas altamente visíveis e potencialmente controversas. Tribunais de instâncias superiores, ao recusarem os pedidos de suspensão apresentados pela defesa, reforçaram a robustez processual do caso, indicando que o judiciário está disposto a sustentar suas decisões mesmo sob pressão pública e política. Em pareceres recentes, desembargadores de cortes estaduais e federais enfatizaram que os critérios aplicados à condenação e à execução foram estritamente técnicos, calcados em provas documentais e laudos independentes, e que a resistência da parte condenada em apresentar garantias financeiras compatíveis apenas acelerou o processo de execução direta. Esse movimento também reconfigurou a atuação da defesa. Os advogados do presidente, diante da negativa reiterada dos tribunais em aceitar os argumentos de suposta perseguição, passaram a adotar uma nova estratégia: tentar demonstrar, junto ao mercado financeiro, que os ativos ainda possuem valor suficiente para lastrear uma caução. Relatos de bastidores apontam que representantes do núcleo jurídico de Trump se reuniram com ao menos 5 instituições nas semanas seguintes à decisão, para apresentar reavaliações dos imóveis, desta vez com documentos de empresas privadas de consultoria. No entanto, segundo analistas consultados por publicações como o Financial Times, a resistência das instituições bancárias em aceitar os ativos como garantia permanece elevada, especialmente diante da instabilidade jurídica e da possibilidade de novas condenações em processos paralelos. Essa reação do mercado aponta para um aspecto relevante do caso: a convergência entre julgamento jurídico e julgamento econômico. Quando instituições privadas, cuja função é avaliar risco com base em parâmetros objetivos, se recusam a validar as declarações de valor de um conjunto patrimonial, ainda que juridicamente esses bens estejam sob litígio, há um efeito retroalimentado entre decisão judicial e percepção de solvência. O judiciário atesta a existência de fraude. O mercado confirma ao negar cobertura. O resultado é uma espécie de dupla verificação, que, mesmo sem intenção coordenada, reforça a credibilidade institucional do processo. Nesse cenário, o papel da imprensa se tornou central. Reportagens investigativas publicadas por veículos como ProPublica, CNN e Reuters revelaram que o processo de avaliação patrimonial enfrentou resistência ativa da parte condenada, incluindo dificuldades no acesso físico a alguns imóveis e questionamentos sobre a integridade dos peritos designados. Em resposta, a Justiça reforçou o corpo técnico envolvido, ampliou o escopo dos laudos e solicitou apoio de instituições independentes para validar os números apresentados. A insistência em blindar o processo contra qualquer alegação de parcialidade indica que o judiciário está ciente do peso político da execução e busca evitar que sua legitimidade seja questionada por aspectos formais. Esse cuidado também se reflete na escolha dos métodos de comunicação. As decisões mais recentes foram publicadas em linguagem objetiva e jurídica, sem adjetivação, com fundamentação extensa e detalhamento de cada argumento acolhido ou rejeitado. Especialistas em direito comparado apontam que essa postura se alinha a práticas de cortes internacionais em casos de alta visibilidade, em que a forma como a decisão é redigida torna-se tão relevante quanto o seu conteúdo. Ao adotar esse padrão, o judiciário sinaliza que o caso transcende a figura individual envolvida.
e se insere em uma discussão mais ampla sobre o funcionamento das instituições em ambientes de intensa polarização. Até aqui, o que se observa é uma resposta sistêmica, escalonada e tecnicamente estruturada. Há um caso que reúne elementos jurídicos, políticos em proporções raramente vistas. A manutenção do foco processual, a recusa em aceitar argumentos não amparados por provas e a disposição em sustentar a decisão mesmo diante de pressões externas, demonstram que o sistema, neste momento, está operando com um grau elevado de coesão. Ainda assim, a capacidade de manter esse nível de estabilidade dependerá da continuidade do processo em moldes estritamente legais e da contenção dos discursos que buscam transformar litígios civis em batalhas de natureza exclusivamente política. Este tipo de acompanhamento, que articula elementos jurídicos, econômicos e institucionais, é justamente o que nos propomos a oferecer aqui. Se você valoriza análises que não param na superfície, continue acompanhando os desdobramentos conosco. Há interpretações divergentes sobre o que, de fato, está em disputa neste momento. Para alguns juristas, trata-se de um episódio com potencial de redefinir o padrão de responsabilização patrimonial de figuras públicas envolvidas em práticas empresariais ilícitas. Para outros, o caso se insere em um conjunto de processos que, embora relevantes, ainda não escapam da lógica de exceção, marcada pela notoriedade da figura central, pela magnitude da pena e pela visibilidade dos ativos em jogo. Independentemente da leitura adotada, o cenário aberto que se forma a partir da execução patrimonial de Donald Trump provoca reações que não se limitam aos tribunais ou aos mercados. O debate atinge diretamente o núcleo da ideia de igualdade jurídica e da capacidade das instituições de operar sem concessões diante de figuras com alta densidade. Analistas políticos mais cautelosos têm evitado declarar o episódio como um marco definitivo, justamente por reconhecer que a trajetória institucional dos Estados Unidos nem sempre avança em linha reta. Há precedentes em que decisões judiciais de grande impacto foram suavizadas, revertidas ou desidratadas por movimentações políticas posteriores. A diferença, neste caso, estaria na combinação de fatores: uma sentença robusta, um histórico documentado de resistência ao cumprimento de decisões e a constatação, por parte do sistema financeiro, de que os ativos apresentados não condizem com as alegações públicas de solvência. Esse tripé, segundo alguns observadores, enfraquece as possibilidades de reversão e amplia o custo político de qualquer tentativa de interferência direta no processo. Segundo registros disponíveis, ao menos 6 processos paralelos envolvendo a organização Trump tramitam em diferentes jurisdições, o que amplia o campo de incerteza e obriga os estrategistas jurídicos e políticos do presidente a atuar em múltiplas frentes simultaneamente. Cada nova sentença ou movimentação processual interfere na percepção pública sobre o caso em andamento, podendo reforçar ou enfraquecer a imagem de resistência institucional que o judiciário tenta preservar. A simultaneidade de ações, embora não coordenada, cria uma atmosfera de cerco jurídico que, na prática, limita a margem de manobra discursiva da defesa e a eficácia das tentativas de reverter a narrativa dominante por meio de declarações públicas. Nesse ambiente de tensão institucional crescente, o papel das cortes superiores será determinante. A possibilidade de que alguma instância acolha argumentos da defesa em relação à proporcionalidade da pena ou à condução do processo pode abrir caminho para uma inflexão no curso atual. Contudo, analistas consultados por veículos como o Lawfare e o Político apontam que o padrão das decisões recentes, em especial no tocante à legalidade da execução, indica uma coesão maior do que a observada em outros momentos de tensão institucional nos Estados Unidos. A leitura predominante é de que os tribunais superiores vêm sinalizando,
por meio da rejeição sistemática de recursos, que o caso está sendo tratado como uma questão civil de alta complexidade, mas dentro da normalidade institucional. Nesse sentido, a forma como o judiciário, a imprensa e os atores políticos respondem a esse tipo de retórica será crucial para o equilíbrio institucional. Até aqui, o silêncio estratégico adotado por figuras centrais do sistema político, inclusive dentro do Partido Republicano, tem operado como uma tentativa de despressurizar o ambiente e evitar que a escalada narrativa da perseguição encontre eco institucional. Mas essa estratégia tem limites. Caso novas decisões reforcem o cerco jurídico, será difícil manter a neutralidade pública sem parecer omisso ou conivente. O desafio, portanto, não está apenas na condução do processo, mas na sustentação de uma narrativa institucional que consiga explicar à população que o que está em curso é a aplicação regular da lei, e não um gesto de exceção motivado por conveniências momentâneas. Ao mesmo tempo, cresce o interesse de instituições acadêmicas e centros de pesquisa em documentar o caso como um estudo de tensão entre responsabilidade jurídica e discurso político. Conferências recentes, realizadas por escolas de direito como Harvard, Yale e Georgetown, vêm debatendo os efeitos de ações judiciais de alta visibilidade sobre a saúde das democracias liberais. Um dos pontos mais recorrentes nesses debates é o papel dos tribunais na preservação de sua própria autoridade em tempos de intensa polarização. Quando decisões judiciais passam a ser reinterpretadas por lideranças políticas como instrumentos de perseguição, mesmo em contextos com amplo acesso à defesa e documentação pública dos autos, o risco institucional ultrapassa o caso específico e atinge a legitimidade dos próprios mecanismos de arbitragem democrática. O cenário, portanto, permanece em aberto. A execução patrimonial avança de acordo com os marcos legais, mas as tentativas de transformar o episódio em perseguição também ganham tração em determinados círculos. O que está em jogo não é apenas o destino de bens imóveis ou o resultado de um recurso. Está em jogo a capacidade do sistema de manter sua integridade diante de pressões coordenadas que tentam inverter o ônus da responsabilidade. Não se trata de definir culpa ou inocência a partir de percepções políticas, mas de observar se a aplicação da lei pode se manter firme, previsível e imparcial diante de uma figura cuja trajetória está marcada por uma relação ambígua com as instituições. Os próximos meses dirão menos sobre a figura individual de Trump e mais sobre o grau de resiliência do aparato institucional norte-americano diante de um teste sem precedentes em sua história recente. Seguiremos acompanhando esse processo de perto, buscando compreender não apenas os fatos jurídicos, mas o que eles revelam sobre o funcionamento das instituições em tempos de incerteza.